Você acredita que a minha vizinha veio reclamar e depois ainda me botou na justiça para pagar uma multa, porque ela se incomodou com o fato do meu namorado estar dormindo na minha casa? Manas, cada dia que passa é uma loucura. A gente morre e não vê de tudo nessa vida. Enfim, eu saí da casa dos meus pais porque eu ia começar a estudar em uma faculdade, só que essa faculdade ela ficava em outra cidade. Então, comecei a pesquisar ali algumas casas, apartamentos, kitnet, qualquer coisa que ficasse o mais próximo possível da minha faculdade para evitar gasto com transporte. E encontrei uma kitnet, né, que é um negocinho assim bem pequenininho. Quando eu cheguei lá, tem 3 kitnets lá. Tem uma maior, que fica na parte de cima, e 2 embaixo. E quem mora na parte de cima é a dona lá do prédio. E aí embaixo tinha uma que já estava alugada para uma família, né, que tem a mãe, o pai, os filhos, e a outra que estava vazia. Quando eu fui visitar, me interessei, porque era bem pequena, era o suficiente para mim. O valor do aluguel era ok, ficava muito perto da minha faculdade, então de cara já pensei, é essa daqui. E aí fui para fechar, né, o contrato de aluguel com ela e tudo, e ela falou assim para mim, olha, tá tudo certo, você pode entrar e tal, só que a gente tem algumas regras por aqui. Por exemplo, não pode ter cachorro, né, pet, gato, essas coisas. E também aqui a gente é tudo de família, né? Tem a senhora aqui embaixo com a família, eu moro em cima, então a gente não gosta assim de muito barulho, de música muito alta e tal. Então essa vai ser uma questão, caso você queira receber seus amigos, questão de muito barulho, de música. E eu não sou uma pessoa de estar escutando música alta. Não tenho amigos para estar fazendo baderna na minha casa. Então, tipo, você também nem gosta desse tipo de coisa. Então eu falei, não, por mim tá tudo bem. Fechamos o contrato. Ok, gente, de início, eu já tinha percebido que ela era o tipo de pessoa que ela sentava na frente da casa dela, na varanda em cima, para ficar observando toda a rua, ficar observando todo mundo. E eu, um dia, conversando com a vizinha que era do meu lado, né, que é a mãe e tal, ela comentou comigo que essa dona, né, do local, ela era uma pessoa, assim, muito fofoqueira. Que ela gostava de reparar a vida das pessoas, tudo. E ela até falou pra mim que não era pra me dar muita conversa pra ela, porque ela adorava espalhar sobre a vida de todo mundo pra qualquer pessoa. Ok, sempre foi muito reservada, nunca foi de estar conversando nem nada, pagava meu aluguel em dia. Então pra mim estava tudo certo, não mexendo comigo, eu não estava nem aí. Ok, passou uns meses, estava tudo certo, de uma relação ok. Até que eu conheci um rapaz na faculdade em que eu estudava e a gente começou a namorar. Ponto. E aí nisso, gente, ele começou a frequentar muito a minha casa, obviamente, meu namorado, né? Durante a semana ele vinha, às vezes vinha almoçar comigo, tudo, ia trabalhar. Mas aos finais de semana ele vinha dormir na minha casa. Só que, gente, era só dormir, tipo assim. Não tinha questão de barulho, de bagunça, nem nada do tipo. Era só um casal de namorado dormindo junto aos finais de semana, como a maioria das pessoas fazem. E nisso ele começou com muita frequência. Era tipo assim, durante a semana era ele na casa dele ou na minha, e nos finais de semana ele vinha pra minha casa, o que eu preferia, porque ele morava com a família dele e tudo, e eu tendo a minha casa morando sozinho, eu nem ia me enfiar dentro da casa dele com a família dele, né? Então, ele vinha e dormia comigo todos os finais de semana. E aí, parte 2.